Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Pastore. Infelizmente eu tive que gravar por aqui porque o Google Meet não está me permitindo gravar, tá? Mas aí, como eu tinha prometido, vocês não vão ficar sem a aula, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho de aprendizagem motora. É uma aula bem curta, bem sucinta, tá? Para vocês terem ideia do que é e para vocês se interessarem, se aprofundarem, se for o caso de que tem interesse. Então a gente vai falar um pouquinho, né, de como a gente compreender como é que nós iniciamos a nos movimentarmos, né? Como a gente começa a se movimentar, ok? E aí, o que é aprendizagem motora, né? Qual é a definição? Quais são os valores? Então, é um processo que envolve a aquisição de habilidade através do quê? Da prática. Então, os estudiosos dizem o seguinte, que quanto mais você pratica, você mais melhora a sua condição motora, seja ela desde quando você nasce até a sua maturação. Então, né, ele diz que é modificar o comportamento motor de forma relativamente permanente. Ou seja, é que a gente fala muito hoje em dia em consistência. Então, quanto mais você repete aquilo, se torna mecânico, se torna uma coisa mais fácil a cada dia. Então, os exemplos que ele dá, aprender a nadar, né, chutar uma bola, fazer uma pirueta, entre outras situações. E tudo dando importância realmente ao início da fase, né, quando a criança começa já a engatinhar. Depois ela vai ficar em pé e ela vai evoluindo, né, de acordo com a sua faixa etária. E o grau de complexidade dos movimentos ela vai adquirindo também através disso. E algumas etapas da aprendizagem motora. Então, você vê, tem a cognitiva, que é entendimento do movimento. Então, a gente vê lá embaixo, ó, a criancinha lá, né, com o livro. Então, ela está começando a entender como é que se movimenta. É o caso da criança, quando começa a engatinhar e passa para sentar, e depois de sentar, ela já começa a ficar em pé, se segurando, né? E aí depois já vem a fase o que? Associativa. Ela começa a se ajustar e as correções, ou seja, ela começa a ter mais força, ela já começa a andar sem se segurar, ela já começa a ter uns desequilíbrios para frente que facilita o andar. E aí vem a última parte, que é a autônoma, que ela já executa automaticamente e de forma eficiente. Então são os movimentos mais complexos. Então a gente pode dizer uma criança que já anda de bicicleta, uma criança que faz balé, porque os movimentos dos balés, né, do balé, desculpa, é difícil. Eles começam a observar muito o que os pais fazem no dia a dia e tentam, né, repetir esses movimentos que os pais fazem no seu dia a dia. Alguns fatores que influenciam, né, dentro desse processo de aprendizagem. A idade, como a gente vem falando desde o tempo da criança, e conforme ela vai, né, a maturação, conforme ela vai crescendo, vai desenvolvendo, vai melhorando seu fator cognitivo, as suas reações para os possíveis problemas que possam acontecer e ela saber se virar em relação a isso. Motivação é sempre, né, um fator preponderante. A atenção, é claro, porque sem atenção você não consegue, né, desenvolver certas complexidades de movimento. O tipo de prática, que ele chama variada ou repetitiva. Variado, o próprio nome está falando, situações diferentes. Repetitiva é aquilo que você faz o dia a dia a mesma coisa. E o feedback, ele é sempre importante em toda a nossa área. Por quê? Através do feedback que você vai ajustar as suas melhoras dentro do seu dia a dia. Então, principalmente em torno de desempenho, né? Então, quem trabalha com criança, é sempre legal procurar saber, como é que foi a atividade, qual foi o grau de dificuldade, o que você achou que pode melhorar, o que você achou que tem mais dificuldade. Então, esses feedbacks são super importantes. Os tipos de habilidades, né, motora, existe uma variedade, como eu falei no início, aqui são só algumas pequenas colocações. As abertas, que são ambientes imprevisíveis, ou seja, jogar futebol, são coisas que a cada momento está diferenciado, tá? Né, tendo que se ajustar para aquilo. É o caso do voleibol, é o caso de qualquer desporto de movimentos, ok? As fechadas, ambiente estável, ou seja, levantamento de peso, como ele falou. Levantamento de peso é sempre a mesma execução, né? Você não tem muita variação do movimento. Então você repete continuamente aquela mesma execução de movimento.
simples e complexas. Depende do número de movimentos e decisões envolvidas. Eu botei aqui o futebol e o voleibol, porque são dois esportes que a cada momento você tem situações imprevisíveis, como ele coloca lá em cima, e a cada momento são o quê? Movimentos, né, decisões envolvidas diferenciadas. Às vezes você tem uma reação, daqui a pouco é outra reação. O vôlei é a mesma coisa. Você tem que ter o quê? Atenções, situações de pensamento rápidas e saber lidar com aquilo da melhor forma possível, tá? E por fim, né, ele coloca aqui, aprendizagem motora é essencial para o desenvolvimento físico e esportivo desde a nossa infância, tá? A prática e o feedback são também fundamentais, porque a prática vai te melhorando a perfeição. E o feedback são os dados, são os momentos que a gente consegue o quê? Analisar para tentar melhorar aquilo que a gente tem mais dificuldade. E conhecer o processo ajuda professores e treinadores a ensinar de uma forma melhor. Caso você queira se aprofundar, aqui embaixo em amarelo tem um link, tá? Que é o link da revista Saga, que tem na nossa página da disciplina. Então, se você quiser, você pega ali e se aprofunda um pouco mais em relação a isso. Tá ok? Um abraço aí e até a próxima aí, pessoal.